No episódio 8 do Viver de Ações, além de dar um giro na carteira, observar como é que foi a dinâmica dos papéis escolhidos, se está subindo no ano, como é que foi o mês de agosto, também vou comentar do seguinte. Após o início do ciclo de queda de juros, na reunião do Copom que aconteceu no dia 2, o mercado esperava a continuação do rally de alta, que já estava antecedendo o corte de juros. Porém, apesar do corte ter vindo inclusive com um início mais forte do que o esperado, foi meio ponto percentual de queda, o que nós vimos foi justamente o contrário. Ao invés de subida, nós tivemos 13 pregões de queda seguidos em agosto, e além disso um desempenho negativo de menos 5,05 para o Ibovespa. Por que isso aconteceu? Entre vários motivos possíveis, vou apontar nesse vídeo 3 daqueles que eu considero os principais, sendo que esses motivos eles podem continuar repercutindo em setembro, e também vou aproveitar para comprar uma ação já presente na carteira, mas que na minha opinião está barata e inclusive ficou para trás em termos de percentual em relação a outros papéis que eu tenho no Viver de Ações. E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo, mostrar a carteira, comentar os motivos pelos quais eu acho que a bolsa caiu em agosto e como isso pode continuar impactando o Ibovespa ao longo dos próximos meses, quero lembrá-los que no dia 9 de outubro nós iremos abrir inscrição para a segunda turma do Viver de Renda no exterior. Então você que é brasileiro e já deu saída fiscal do Brasil, que mora nos Estados Unidos, paga impostos lá, em algum país da Europa, da África, da Ásia, da Oceania, que não investe porque nunca encontrou um produto educacional focado em você, já que geralmente os produtos nacionais vão ensinar o brasileiro residente fiscal a investir no Brasil e no exterior, e quando fala de imposto, explica sempre para o caso do residente fiscal no Brasil. Bom, pensando nesse público desamparado, nós criamos um produto que vai focar justamente em você, brasileiro que não paga mais impostos aqui e quer investir de maneira global, porque afinal de contas, você é global. Já lançamos uma primeira turma, foi um sucesso, há vários depoimentos, para quem quiser mais informações, siga o Fábio Fares lá no Instagram, o NPS da primeira turma ficou em 91 e agora abriremos a segunda turma com bônus para os primeiros inscritos. Para quem quiser mais informações, há um link aqui na descrição. Agora falando do mês de agosto, se a gente pega o desempenho do Ibovespa, depois desse novo recorde de 13 dias seguidos de queda, nós tivemos um mês bem negativo, com menos 5,05% de resultado. Isso frustrou muita gente, porque afinal de contas nós víamos de meses de alta, né? Você pega a alta de abril foi de 2,05, em maio 3,73, em junho alta de 9%, em julho alta de 3,26%, no acumulado a gente tinha 16,4% de alta, como você pode ver na figura, só que aí em agosto as coisas desandaram. Há um famoso ditado no mercado que diz que as coisas sobem no boato e caem no fato, ou seja, será que o mercado adiantou realmente muito o efeito do corte de juros e quando ele veio simplesmente ele corrigiu pensando que não teria tanto impacto? Bom, isso até pode ser verdade, mas eu vou apontar ao longo desse vídeo 3 motivos pelos quais eu acho que a nossa bolsa sofreu. Só que antes disso, vale dar uma olhada em como é que está a carteira do Viver de Ações, depois de 8 episódios contando com esse. Para isso eu vou abrir aqui o MyProfit, a plataforma criada pelo meu aluno da turma 10 do Viver de Renda, o Rodrigo Poveron. Para quem quiser assinar, inclusive, há um cupom PERINI10 para que você possa obter 10% de desconto, ela que eu uso para consolidar a carteira e também para me ajudar e muito na hora de declarar meu imposto de renda. Bom, aqui eu estou na parte da carteira de ações, até vi demandas de vocês no outro vídeo para mostrar de maneira consolidada ações e FIIs. Vou fazer isso num próximo episódio ou daquilo do Viver de FIIs, apenas para que vocês vejam como é que está a carteira no geral comparada a outros benchmarks. Aqui eu entro na tela onde ele está mostrando o desempenho do dia de hoje, mas o que eu quero ver é o meu patrimônio. Vindo para essa parte, nós vemos os 7 nomes que compõem a carteira. Ainda são poucos nomes, eu quero chegar a 10. Nós temos como posição mais relevante Bradesco, depois Klabin, Transmissão Paulista, Copasa, Sanepar, Banco ABC e B3, a caçula da carteira. Ou seja, estamos basicamente alocados em banco, B3, que seria setor financeiro ainda, mais diferente de banco, saneamento, energia elétrica e temos uma empresa de commodities que é a Klabin. Tirando B3, o perfil da carteira é pagar bons dividendos. Lembrando que no último Viver de Ações, e para quem quiser ver o último episódio, vou deixar um card aqui, eu comprei 1.000 ações de Bradesco, 800 ações de Copasa, comprei 600 de Klabin e 600 de Transmissão Paulista. E nesse vídeo eu vou fazer uma nova compra, que não é de um desses papéis, é de um que faz tempo que eu não compro. E antes de mostrar a posição detalhada da carteira, vale dizer o seguinte também, já que muita gente me pergunta, poxa, por que Bradesco e não, por exemplo, Itaú, né, que tem números muito melhores, está com resultados mais fortes, um ROI mais alto? E eu sempre falo aquela frase do Howard Marks de que você não fica rico comprando coisas boas, você fica rico comprando bem. E na minha opinião o preço de Bradesco estava tão baixo que eu que nunca tive Bradesco na carteira, pelo menos não nos últimos anos, não
lembro se lá atrás eu comprei, no começo da minha jornada como investidor. Resolvi comprar Bradesco porque eu achava que estava muito barato. E recentemente o próprio Howard Marks começou a comprar Bradesco, como vocês podem ver aqui na tela. E por que eu acho essa informação relevante? Observe aqui na tela que 1,68% da carteira do Howard Marks, aqui eu não sei se é a Oaktree no geral ou algum fundo específico, mas é Bradesco. E eu divulgo isso porque esse cara ele é conhecido por comprar dívidas de empresas que estão muito baratas, às vezes muito estressadas, e também comprar aquilo que está barato na opinião dele. Então, se o Howard Marks está comprando, é porque de alguma maneira ele concorda com o meu raciocínio. O pessoal aqui até falou, será que ele viu o vídeo? Certamente sim, acho que não tem dúvida quanto a isso, né, Thales? Porque é inclusive mais fácil o trabalho dele decidir comprar depois de assistir aqui o Viver de Ações, assim como para você também. Voltando aqui ao MyProfit, agora eu vou na parte da posição detalhada. Aqui nós veremos a diferença do preço atual das ações que eu tenho em carteira para o preço médio. Lembrando que isso aqui não é minha rentabilidade final, porque aqui nós não temos a conta junto com os proventos, né, os dividendos, juros sobre capital próprio, que essas ações me pagaram desde que entraram na carteira. Veja aqui que eu tenho duas posições que estão me dando prejuízo. Ou seja, eu já poderia vender uma dessas posições para começar aquela dinâmica de compensação de prejuízo. Principalmente B3, né? É o maior prejuízo que eu tenho aqui, menos 14,6% de prejuízo desde que eu comprei. Se eu pego Transmissão Paulista, um prejuízo de 3,41%, e nas outras eu tô com resultado positivo. 6,3% de ganho em Banco ABC, 3,48% em Bradesco, 15% em Copasa, 15% em Klabin e 38% em Sanepar. Inclusive, se pegamos a variação dessas ações no mês, como você pode ver na tela, toda a carteira caiu. Inclusive uma queda grande de B3, né? E eu peguei praticamente toda essa queda, foi a última a entrar aqui na carteira. O que subiu foi Klabin, que subiu bem pouquinho, e Sanepar subiu 8,21%. O porquê dessa subida tão grande de Sanepar? Eu acredito que é algum tipo de otimismo com uma possível privatização, tendo em vista o que aconteceu no estado do Paraná com o Copel. Agora, se isso vai acontecer ou não, simplesmente eu não sei. A questão é que eu comprei bem antes disso, então estou extremamente satisfeito, porque paga bons dividendos, paguei barato e está com uma grande valorização. Continuando aqui, vamos dar uma olhada na parte de proventos. Descendo para o painel que mostra o quanto eu ganhei em termos absolutos e também o yield on cost, veja que nós tivemos o melhor mês da carteira, com yield on cost de 1,58%, muito por conta do pagamento de dividendos vindo de Banco ABC, que pagou no mês quase R$ 1.280 em dividendos, então praticamente metade do que eu recebi nesse mês. O yield on cost, lembrando que o yield on cost é aquilo que eu recebo comparado ao preço médio que eu tenho nas ações, bateu o recorde da carteira, de 1,58%. E aqui para frente na carteira, vejo que já tem alguns recebimentos programados para o restante do ano e até para janeiro do ano que vem. Sendo que a título de curiosidade, esse pequenininho aqui é Bradesco. Ela paga dividendos ou juros sobre capital próprio, se eu não me engano isso aqui é juros sobre capital próprio mensalmente. Pouquinha coisa, mas vai pagando todo mês. E por último, entrando aqui no Minha Rentabilidade, onde eu tenho consolidado o desempenho da carteira e também vejo, já com acréscimo daquilo que eu ganhei de proventos, nós temos a carteira, que está desde fevereiro ativa, foi quando eu comecei a montar a carteira, comprando os primeiros nomes, até agora rendendo 15,56%. Como é uma carteira apenas de ações, o melhor benchmark de comparação é o Ibovespa, que no período rendeu 9,89%. E apenas a título de curiosidade, nós temos aqui IPCA, IFIX e o CDI. Uma leve vantagem sobre o IFIX, que está rendendo 14,94%. Um belo desempenho nesse período, mas eu lembro que nós temos o quadro Viver de FIIs aqui, onde tem uma carteira só de FIIs, que no momento está ganhando do IFIX também. E se a gente baixa para ver mais informações, aqui tem a parte gráfica, o patrimônio, os proventos, e aqui descendo nós temos o resultado mensal da carteira. E eu queria chamar a atenção para o seguinte, no começo do vídeo eu comentei que em agosto o Ibovespa caiu menos 5,05. Veja que em agosto o desempenho da carteira foi de menos 3,84. Ou seja, quando o Ibovespa caiu, nós caímos menos. E isso é importante, tendo em vista que quando você cai menos, você tem que subir menos para recuperar também. Se você tem um portfólio que cai 10%, você tinha 100, agora tem 90, para subir, basta que ele suba 11. Agora, se o seu portfólio cai 50%, para subir e voltar ao patamar antigo, você tem que subir 100%. Então, cair em si, em certos momentos, quando o mercado todo cai, sua carteira só de ações, ela vai acabar caindo junto, muito provavelmente, não é o problema. O problema é cair muito. E como aqui eu tenho setores mais defensivos e estou comprando algumas empresas realmente muito baratas, várias delas adquiridas aqui para carteira, negociadas abaixo do seu valor patrimonial, ou a métricas de preço-lucro, preço-EBITDA, realmente muito baixas comparadas à média histórica, algumas por problemas, caso de Bradesco, a rentabilidade que eles têm lá sobre o patrimônio está realmente bem baixa comparado ao histórico do banco, e outras simplesmente por conjuntura de mercado, porque se você olha números, estão até mais lucrativas, mais eficientes.
clientes. E aí, se você compra barato, você tem uma grande margem de segurança. A única exceção que eu faço a comprar barato aqui foi B3. E aparentemente foi uma exceção que está me dando uma dor de cabeça, tendo em vista a queda que nós tivemos no mês de agosto. Mas eu acredito bastante na empresa, a ponto de mantê-la na carteira e eventualmente até aumentar a minha posição. E é lógico que a gente não pode comparar também só a queda, né? Porque para a carteira ter uma rentabilidade positiva, ela também tem que ter um desempenho, pelo menos em linha ao que Ibovespa. Se você cai menos e rende a mesma coisa, no longo prazo você vai ganhar. Então, qual foi o desempenho em abril aí do Ibovespa? 2,5, a gente subiu 4,74. Em maio, 3,73, subimos 7. Em junho, 9, aí a gente perdeu, subiu 8,23. E em julho a gente perdeu também, porque ele foi positivo. 3,26, a gente caiu 0,16. Mas veja que no geral, quando caiu a gente geralmente caiu menos, quando subiu nós subimos mais, exceto junho e julho, mas junho por bem pouquinho, julho que realmente abriu um pouquinho de gap para o Ibovespa. Mas no resultado consolidado, desde a existência da carteira, a gente está ganhando. Ou seja, estamos conseguindo gerar aquilo que o mercado chama de alfa. Mas também é um prazo muito curto para que a gente possa avaliar esse tipo de coisa. Eu posso estar dando apenas sorte? Sim, posso estar dando apenas sorte. E se eu estiver ganhando dinheiro por sorte, que bom, né? Melhor ser sortudo do que azarado. E antes de mostrar qual vai ser o nome da carteira que eu vou comprar para aumentar a minha posição por conta de convicção, acho que o preço está muito bom. Antes vamos aos motivos que podem ter sido responsáveis, aliás, certamente foram, mas talvez não sozinhos, há muito mais coisas envolvidas, por esse resultado ruim que nós tivemos do Ibovespa em agosto e que certamente deve ter impactado também a sua carteira. Espero que menos do que a queda do Ibovespa. O primeiro motivo é a China, que permaneceu o ano passado fechada com aquela política de Covid-0, que após um tempo, né, o próprio Partido Comunista Chinês viu que não tinha por que ter sido feita, resolveram abrir a China e havia muita expectativa, inclusive medo de que essa reabertura pudesse impactar internacionalmente a inflação, com mais demanda vindo do mercado chinês. Mas o que nós vimos foi uma frustração de expectativas, inclusive com o crescimento da China. Se nós pegamos o trimestre atual, a China cresceu 0,8, comparada a 2,2 de crescimento no primeiro trimestre, na esteira dessa reabertura. E um dos responsáveis por essa frustração, inclusive trazendo mais preocupações, é o setor imobiliário chinês, que foi um grande motor de crescimento no país, isso durante décadas. Na verdade, se você pega a China, eles têm um dado muito interessante. Em apenas 3 anos, a China conseguiu usar mais cimento do que os Estados Unidos ao longo do século XX inteiro, que foi indiscutivelmente o século americano. Esses recursos foram mal alocados, você tem uma série de cidades fantasmas na China, uma especulação imobiliária também aconteceu em torno dos novos projetos, e várias empresas começaram a apresentar problemas no ano passado, que se estendem até o momento atual. E apenas para dar uma dimensão de quanto o setor imobiliário é importante na China, 30% de sua produção econômica vem do setor imobiliário. E se você pega o índice imobiliário HY, eu não sei se eu estou aportuguesando a maneira como eles chamam esse índice, é porque eu estou pegando simplesmente de algo que eu li. Então me perdoem se eu estou pronunciando de maneira errada. Mas o mais importante é o desempenho do índice. Ele mostra o retorno imobiliário na China. Em 2 anos, ele caiu 82%. Se nós olhamos o índice, inclusive, veja que ele está no mesmo patamar de 2008, 2009. Lembrando que em 2008 nós tivemos a crise imobiliária americana, que acabou virando uma crise financeira global. E um outro ponto interessante é que a China também divulgou no dia 9 de agosto os números da sua inflação com a primeira redução de preço ao consumidor em mais de 2 anos. Aí você pensa, poxa, uma inflação menor ela é interessante, né? Mas ela também mostra uma economia mais desaquecida. Isso é até engraçado quando você olha a economia americana, porque lá fora, sempre que você vê uma inflação resiliente, nos dados que saem mensalmente, ou nível de empregos também resiliente, o mercado ele se frustra. E aí o iniciante muitas vezes não entende, caramba, mas se o emprego vem alto, o mercado não gosta? É que esse emprego alto mostra a gente com renda, sendo empregado, esse pessoal vai consumir, vai gerar demanda por consumo. E isso tende a impulsionar preços para cima. E quanto mais alta a subida de preços, maior deve ser o tempo em que os juros deverão continuar altos lá fora. E é até engraçado, né? Porque se a inflação vem alta, o pessoal se preocupa com subida de juros. Mas, no caso da China, quando ela veio baixo, o pessoal fala, caramba, isso é economia desaquecida. E aí fica a dúvida, será que os chineses vão dar mais estímulos econômicos para a economia, para salvar o setor de construção, fazer com que de fato eles possam chegar próximos à meta do PIB que eles têm para esse ano? Não sei, mas isso certamente impacta o Brasil, já que é nosso principal parceiro comercial e destino de várias nossas exportações. Você pode até pegar a Vale e ver como é que ela está sofrendo por conta de questões ligadas à China. E já pegando o segundo fator, acabei introduzindo um pouco ele aqui, é a parte da economia americana. Vamos lembrar, e já falei disso em vários vídeos aqui no canal, que atualmente a taxa de juros americana, Fed Funds Rate, se encontra no maior patamar dos últimos 22 anos, entre 5,25% e 5,5%. Sendo que, dependendo dos dados econômicos que nós teremos nas próximas semanas, nós poderemos ver essa taxa, que já está altíssima para patamares americanos, subindo ainda mais. Vamos lembrar que, assim como no Brasil, no dia 20 de setembro, teremos a reunião do Copom, lá
lá nos Estados Unidos também teremos a reunião do FONC, que é o equivalente americano ao nosso Copom. E aí, não sei se por conta dessa questão de diferencial de juros que deve ficar menor. Afinal de contas, lá eles têm uma taxa e talvez subam mais. E aqui no Brasil nós tínhamos uma taxa de 13,75, já caímos para 13,25 e provavelmente continuaremos nesse ciclo de queda. Ou seja, diferencial ficando menor. Ou se por conta de achar que o Brasil é um proxy de China, ou seja, China vai bem, Brasil vai bem, China vai mal, Brasil vai mal, ou se é ligado ao terceiro fator que eu vou colocar aqui, o que aconteceu foi que no mês de agosto, o estrangeiro ele vendeu 13,2 bilhões de reais em ações. Essa é a maior saída de capital da Bolsa desde março de 2020. Vamos lembrar que em março de 2020 nós tivemos o início da pandemia, quando os investidores globais, buscando a segurança, principalmente do mercado americano, venderam países emergentes à torta e à direita, o Brasil no meio disso, e nós tivemos 24,21 bilhões de reais saindo naquele mês. E aí veja nessa imagem que eu estou colocando na tela que em termos de fluxo, em números absolutos, né, a maior movimentação que nós tivemos foi agora em agosto negativa, com essa saída desses 13,2 bilhões. Esse dinheiro sai para não voltar mais? Não sei, acho que vai depender muito, por exemplo, além desse diferencial de juros, do fator 3, que tem a ver com as nossas contas públicas. Vamos lembrar que parte da subida que nós começamos a ter nesse ano veio depois que o arcabouço fiscal foi divulgado. E muita gente falou, olha, ele não é tão bom, né, pelo menos no termo de restrição de despesas pelo governo, como o teto de gastos, mas ele também não vai levar a nossa dívida a uma trajetória explosiva. E a Bolsa começou a andar. No entanto, quando você começa a ver as contas públicas, coisas preocupantes aparecem, como o nosso déficit agora no mês de julho. E aí, como você pode ver nessa figura, dê atenção nessa parte do setor público que está mais no canto. Nós temos em azul julho, dado que eu acabei de divulgar, em vermelho acumulado os últimos 12 meses de 80,5 bilhões, ou seja, pegando 12 meses, desde julho do ano passado até agora, excluindo julho, né, senão daria 13 meses. E você tem um acumulado 2023 em menos 56,2 bilhões. Sendo que, quando foi divulgado o novo arcabouço fiscal, o ministro Haddad ele falou, olha, a gente tem metas de zerar esse déficit ao longo dos próximos anos. E aí, se você vê o que foi feito até agora, o Banco Central, ele divulgou um gráfico, inclusive, ele mostra aquela arrecadação que seria necessária para atingir esse compromisso de zerar o déficit, ou seja, de começar a ter um resultado primário, arrecadação menos despesa, sem contar juros da dívida, de pelo menos zero. E aí, se você olha o que ele coloca no gráfico aqui, ele mostra as medidas já tomadas, mais medidas adicionais, lembrando que pelas próprias contas do governo são necessários mais 160 bilhões em termos de arrecadação e um certo crescimento do PIB, para que nós possamos ter essa trajetória convergindo para o resultado primário positivo, ou pelo menos não negativo. E aí começa a ficar difícil acreditar que o governo vai conseguir entregar aquilo que ele tinha prometido. E sempre que você vê essa tendência a um resultado primário continuar negativo, e como o governo ele já falou que não quer cortar gastos e está com dificuldade de aumentar a arrecadação, talvez até mais negativo, o que acontece é que nós vemos juros futuros subindo. Se a gente pega, por exemplo, o Tesouro IPCA mais 2045, um título indexado à inflação de longo prazo, veja que a taxa dele no começo do mês estava em 5,21. E agora no final ficou em 5,35, então tivemos uma subida da taxa. O que para o título público causa um prejuízo de marcação a mercado. Quando a taxa sobe, o preço do título cai. Mas vamos lembrar que isso também impacta as empresas. Afinal de contas, uma empresa tem o seu valor através de um fluxo de caixa descontado, né? É aquilo que ela vai produzir daqui até o futuro, trazida a valor presente por uma taxa de desconto. Essa taxa de desconto não é a taxa Selic, que varia a cada 45 dias. É mais uma taxa ligada ao longo prazo, que depende mais de condições estruturais do Brasil. Ou seja, a gente vai gastar mais do que arrecada? Se for gastar mais, para onde vai a nossa dívida? E aí há simulações sobre isso, com trajetórias otimistas, neutras e pessimistas, conforme você vê na tela. Eu não vou dar muita atenção para essas previsões macro, porque elas costumam estar muito erradas. Mas esse é um fator de preocupação que, sem dúvida nenhuma, está ligado à queda da Bolsa. Agora, essa queda pode persistir no mês de setembro? Bom, o que aconteceu com China ainda está na mesa. Juros americanos pode até piorar, ou seja, subir mais, e permanecerem altos por mais tempo. E quanto à questão de déficit do governo, ele pode vir aumentar, depende do que o governo vai fazer. Não só nesse final de ano, quanto também projetando para próximos anos. E vamos lembrar sempre que as bolsas lá fora não estão baratas, né? Então, se as bolsas lá fora começarem a cair, acho que é difícil o Brasil, pelo menos, não cair alguma coisa junto. De maneira que aquilo que está barato pode sempre ficar mais barato. Inclusive, estar barato não é um gatilho de subida. A gente pode ficar barato durante anos na bolsa. Até por conta disso, dentro da carteira, eu tenho focado mais em empresas pagadoras de dividendos. Porque aí, se o preço não sobe, pelo menos eu estou obtendo algum tipo de retorno com o dividendo. A ação pode continuar parada, mas se ela se mantiver lucrativa, talvez até com mais crescimento de lucro, eu estou rentabilizando a minha carteira. Poxa, Bruno, mas então você acha que a bolsa não sobe até o final do ano? Não foi isso que eu falei, né? Eu simplesmente falei que eu não sei.
sei. Pode ser que ela suba, inclusive há várias previsões de subida. Você pega, por exemplo, a expectativa do JP Morgan de Bovespa em 135 mil pontos no final do ano. A XP tinha projetado para o final do ano 133. Se a gente pega a bolsa, tá muito barata, né? Tá 6 vezes lucro, como você pode ver aqui no gráfico da tela tirado do Oceans 14. Então pode ser que a bolsa suba? Pode, tomara que suba. Agora, se ela se mantiver no mesmo patamar, talvez até cair, eu que tenho cabeça de longo prazo, não acho isso ruim. Desde que as empresas não percam seus fundamentos e continuem apresentando resultados positivos. Nesse caso, eu apenas terei a chance de comprar boas empresas com resultados cada vez melhores por preços baixos durante mais tempo. Algo que eu já fiz lá atrás, então não é novidade para mim. Eu comecei a investir em 2006. Se você pega a bolsa aqui no Brasil de 2009 a 2016, ou seja, temos aí um período de praticamente 7 anos, aquilo foi um moedor de carne. As pessoas entravam e saíam com menos dinheiro, se estavam focadas simplesmente em ganho de capital. E aí, ao longo do tempo, eu fui comprando mais, com uma carteira diversificada. Se fosse só ações, talvez eu tivesse desistido no meio do caminho, mantendo um certo percentual de alocação, até que depois a recompensa veio e compensou realmente. E se você olha no Ibovespa, nós não encontramos janelas de 10 anos negativas. E como eu tenho horizonte de investimento de longo prazo, eu simplesmente vou me manter como investidor. Espero que vários de vocês também, porque a recompensa, não vou falar que sempre vem, mas ela tende a vir. E aí, justamente pensando nisso, vou comprar mais um nome para carteira. Que nome será esse? Um já conhecido nosso, não é uma posição nova, que é o Banco ABC, ticker ABCB4. Então veja que ele paga um dividendo interessante, pegando os últimos 12 meses. Se a gente vai para a parte dos indicadores, está negociado a 5 vezes o seu lucro. Se a gente olha em termos de média, está 22% abaixo da média de negociação, trazida para baixo principalmente por conta de 2022 e 2023. 2015 também muito forte, mas tirando 2015 são os anos de avaliação mais baixo do preço em relação ao lucro, que apresenta crescimento de receita nos últimos 5 anos, tem crescimento de lucro, tem um ROI interessante, sendo que esse ROI, vamos lembrar, é a rentabilidade que o banco tem sobre o seu patrimônio líquido. Só que eu estou comprando esse banco barato, né? Mais barato do que ele tem em termos de patrimônio líquido. Isso nós podemos ver por essa métrica, o preço sobre valor patrimonial. Se o banco tem R$1 de patrimônio, eu estou pagando 78 centavos por esse R$1. De maneira que esse retorno sobre patrimônio líquido, de 14,5%, no preço que eu estou pagando seria mais alto para mim. Fazendo a conta aqui, seria de algo como 18,6%. Desde que o banco se mantenha lucrativo ao longo do tempo. E se nós olhamos aqui a parte contábil, veja receita e custos do banco de agora, né, 2022, o ano fechado, até 2009, eu vou tirar a receita e os custos aqui, veja que ele tem uma tendência a apresentar um crescimento de lucros. Talvez isso não venha acontecer em 2023, fruto da subida de juros, subida de inadimplência, mas como eu disse, eu acho que compensa pelo fato de que eu estou comprando barato. E se eu vou na minha carteira do MyProfit para ver aqui a parte do meu patrimônio, das posições que eu tenho, ABC é a segunda menor, ficando atrás somente de B3, sendo que B3 ficou menor porque caiu 12%. Então a ABC seria a menor. E eu até fiz uma subscrição no último episódio do Viver de FIIs, aproveitei uma subscrição de FII e fiz de ABC junto. Mas era pequena, eram 88 direitos de subscrição, que irão virar 88 ações de Banco ABC. E o que eu vou fazer agora é comprar mais ações do Banco ABC. Tem mais ou menos uns 30 mil para fazer isso na Rico. Já estou com o meu home broker aberto. Veja até que eu estou comprando o KCRE hoje, porque eu dei a ordem lá no Viver de FIIs, acabou não indo, então estou tentando comprar. Vou colocar aqui Banco ABC, 18,57, a melhor ordem de compra. Vou deixar esse mesmo preço, vou comprar 1.500. Assinatura eletrônica preenchida e ordem de compra dada. Agora é esperar a execução e no próximo Viver de Ações episódio 9 eu mostro a carteira consolidada para vocês. E eu também quero saber a sua opinião. Tá faltando algum nome, algum segmento aqui na carteira que você acha interessante? Porque assim como vocês aprendem comigo, eu também sempre aprendo com as sugestões de vocês. Se tem algum papel que você considera muito bom, que está barato, que tem esse perfil de pagar bons dividendos para esse momento de bolsa, eu acho que é bem interessante, coloque aqui para que a gente possa dar uma olhada e quem sabe não vai entrar também para a carteira do canal. Se você gostou desse vídeo, dê seu like, se inscreva aqui no canal, me siga no Instagram, um grande abraço e até a próxima.